Eu fui na tribuna livre da Câmara dos Vereadores para orientar a sociedade pontinovense a respeito dos perigos relacionados aos erros nas obras públicas do Demais aqui em Ponte Nova. Por incrível que pareça, o Demais fez uma nota de repúdio no momento em que eu fui dar uma informação para a cidade a respeito de um problema que está afetando toda a cidade. Essa nota de repúdio, ela responde muito bem o que está acontecendo com o Demais hoje. O Demais, infelizmente, ele está sendo presidido, ele está sendo controlado por pessoas que não sabem quais são os instrumentos corretos de comunicação de administração pública e principalmente daquilo que é objeto do serviço do Demais, que é a saúde pública. Olha, o instrumento correto para contestar o que eu falei é um processo judicial. E eu faço questão de ser processado, sabe por quê? Porque aqui dentro de Ponte Nova a gente não tem voz. No primeiro momento, quando eu notei esses problemas, eu entrei em contato diretamente com o Demais. O Demais não me deu ideia. No segundo momento, eu tentei o Ministério Público. O Ministério Público arquivou o processo. A imprensa de Ponte Nova, ela chegou à conclusão que não dá para brigar com a Prefeitura de Ponte Nova, porque a Prefeitura hoje ela faz parte de um conglomerado de grandes empresas e que se ferir os interesses da Prefeitura, automaticamente a imprensa pode perder patrocínio. Nós estamos vivendo uma grande chantagem, mas essa nota de repúdio, ela mostra que nós estamos vivendo também uma grande incompetência, principalmente em se falando do Demais, em que a pessoa responsável pela comunicação colocou durante muitos anos no perfil do Facebook que tem uma formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu nunca vi essa formação. Nós hoje temos no Demais uma pessoa que está decidindo as políticas públicas sem ter nenhuma formação na área. O que está acontecendo? No lugar do Demais utilizar a informação que eu trouxe para a sociedade e fazer uma pesquisa na cidade a respeito do que eu falei, o Demais faz uma nota de repúdio. Mas vamos lá, já que o Demais não tem condições de fazer o que é certo, eu vou dar a dica para você, cidadão que está me ouvindo, sobre como você tira as dúvidas a respeito do que eu falei. Sobre a questão de invasão de barro na sua casa, abra sua caixa d'água. Não precisa, eu sei, você se lembra daquele momento em que você teve que trocar o seu chuveiro porque ele entupiu. Isso é barro. Você se lembra daquele momento em que você abriu a torneira e a água saiu amarela. Isso é barro. Aquele barro não brotou da sua caixa d'água. Aquele barro veio na água tratada. Você se lembra que em um determinado momento você teve que lavar a caixa por causa da invasão de barro. E as pessoas que antes pagavam, por exemplo, o consumo de 15 mil litros e agora estão consumindo 30 mil litros de água. Isso é vazamento por causa do aumento da pressão, isso é ar que está passando dentro da tubulação. E aquelas outras pessoas que chegaram contas aí de R$ 500 de uma hora para outra, isso é vazamento oculto por causa do aumento na pressão. Todas essas coisas estão acontecendo e eu peço para que o Demais me processe, porque o que nós precisamos nesse momento não é de uma nota de repúdio. O que nós precisamos são de atitudes práticas, como, por exemplo, a Câmara provavelmente vai entrevistar pessoas ao redor de Ponte Nova para saber se elas tiveram o mesmo problema. Essa investigação é necessária. Agora, fazer uma nota de repúdio contra uma informação que, segundo os próprios vereadores, eles mesmos não tinham, é querer ocultar da cidade os motivos por que essas coisas estão acontecendo. Porque as pessoas estão se perguntando por que minha água está saindo amarela. As pessoas estão perguntando por que minha conta dobrou o preço. Algumas pessoas estão se perguntando por que meus canos estouraram, por que minhas boias estão estragando. As pessoas querem saber as respostas para isso. E continuar enganando as pessoas é uma covardia muito grande. Os servidores do Demais são servidores públicos, mas a direção do Demais, infelizmente, é uma direção política. O servidor do Demais que me atendeu pela antepenúltima vez, ele desmontou o hidrômetro e tirou a terra que estava tampando o hidrômetro. O funcionário do Demais que me atendeu pela penúltima vez, ele fez a mesma coisa. Ele desmontou o hidrômetro e tirou a terra do hidrômetro. O funcionário do Demais, que me atendeu pela última vez, ele fez a mesma coisa. Ele desmontou o hidrômetro e tirou a terra que estava tampando o hidrômetro. Quantos vocês tiveram que chamar o Demais para tirar a terra do hidrômetro? E no momento que ele retirou rapidamente a terra do hidrômetro e ele achou que eu não vi, ele falou, não tem problema nenhum na rede do Demais, o problema está na sua casa. Então eu chamei
esse rapaz que falou isso e mostrei para ele, dá uma olhada aqui. Não tem problema na minha boia não, eu tirei a boia, porque as boias estão estragando. Eu coloquei um dispositivo eletrônico e abri uma torneira que a água vem direto para da rua e falei, agora a água está caindo, porque agora ela foi desentupida. Mas isso tem acontecido constantemente. Então, se você perde chuveiros na sua casa constantemente, se a água da sua casa sai amarela, se de uma hora para outra você notou que a água está com cheiro estranho, se de uma hora para outra você notou que tem obras que você não sabe por que elas estão acontecendo, você precisa se perguntar se alguma vez o Demais foi na sua casa coletar água de dentro da sua caixa d'água para saber a qualidade daquela água. Você precisa perguntar se realmente faz sentido fazer uma nota de repúdio contra a pessoa que está avisando a sociedade a respeito desses problemas, no lugar de investigar esses problemas. No lugar da nota de repúdio, o mais interessante é o Demais me processar. Sabe por quê? Porque conversando com o Demais a gente não tem voz. Pedindo pelo Ministério Público, o processo é arquivado. Na Câmara, muitas pessoas ficaram sabendo da coisa. No processo judicial vai ser ainda mais agradável, porque aí o processo vai me dar a oportunidade de provar na justiça. E se as notas de repúdio continuarem, eu vou fazer a investigação por conta própria e vou fazer um documentário, entrevistando as pessoas e mostrando a caixa d'água das pessoas. É o que o Demais deveria fazer, porque ele é um departamento de água, esgoto e saneamento. Dentro do saneamento, nós temos a prefeitura que vai conferir se a caixa d'água está fechada para a gente não ter mosquito da dengue. Por que agora a gente não tem a prefeitura conferindo, além da tampa da caixa d'água, o fundo da caixa d'água? Que na maioria das casas de Ponte Nova provavelmente estão lotados de areia e a pergunta é, de onde veio essa areia? Então, reflita sobre isso. No lugar de usar um instrumento inadequado, uma nota de repúdio contra um cidadão que teve a coragem de falar aquilo que muitos estão querendo escutar porque ainda não entenderam o que está acontecendo, vocês deveriam fazer uma investigação sobre o trabalho de vocês e deveriam fazer uma nota de esclarecimento provando que eu estou errado ou então uma nota de esclarecimento demonstrando que vocês estão tomando atitudes para resolver o problema. Nota de repúdio contra por causa de uma dúvida que é de dezenas de milhares de pessoas, é mostrar que vocês realmente não entendem nada, nem de comunicação política, nem de administração de uma autarquia pública. Muito obrigado, parabéns aos brasileiros que compartilharam, perguntem, indaguem e peçam as indenizações. Se você perdeu sua boia da sua caixa d'água, cobre do Demais. Se chegou uma conta de R$500, é vazamento oculto. Entre na justiça. É preciso que aqui em Ponte Nova, o Ministério Público entre na justiça em favor da sociedade e cobre do Demais todos esses prejuízos que estão acontecendo nesses últimos dias. Eu nem vou politizar a coisa e perguntar por que tantas obras, por que tanta coisa debaixo da terra. Isso eles respondem politicamente para a Câmara. Eu vou falar tecnicamente que o instrumento adequado para vocês me atacarem é um processo judicial. Eu estou esperando a citação. Muito obrigado.